Pronto. Beleza, então, olá pessoal, eu sou a Sheila, sou head de negócios aqui na UBMinds, e para quem ainda não nos conhece, a UB conecta, então, os melhores profissionais de tecnologia do Brasil com empresas americanas, que também são extremamente importantes, no sentido de que são empresas que oferecem oportunidades com impacto, com missões interessantes, né? A gente quer fazer carreiras significativas para a galera que quer uma carreira internacional. Então, assim, para quem não nos conhece ainda, toda semana nas plataformas de podcast ou no YouTube, nas nossas redes sociais, a gente tem uma UBTalk, trazendo especialista para falar, então, sobre gestão de pessoas, carreira de tecnologia, produto, design, engenharia de software, enfim. Quem quiser é só seguir nossos canais ou assinar aqui, que vai recebendo informações, então, como conseguir a sua vaga para trabalhar lá numa empresa nos Estados Unidos, tá bom? Hoje, então, eu estou com uma convidada especial, a Aline. Quem não conhece, ela é nossa Lead Tech Recruiter, né? Ou seja, ela é a pessoa que monta a estratégia de recrutamento para as empresas que querem vir para a América Latina. Tudo bom, Aline? Tudo bem, Xê? Obrigada pelo Ai, convite. Vai ser muito legal falar sobre isso. Estou bem animada. ai, super bom. Para quem não conhece o cargo, então o que ela faz, tá? Ela conversa diretamente com os hiring managers lá nos Estados Unidos, define com eles como vai ser o processo seletivo, quais são as etapas, quais são os testes, e faz o acompanhamento dos candidatos, então, que a UB trabalha, justamente para que eles passem nesse processo, né? Então, a gente tem essa visão interna, tanto do lado do candidato, quanto do lado de quem contrata. Então, alguém colocou aqui no chat, sim, a Aline é maravilhosa, arrasa pra caramba. Aproveitem muito o conhecimento que ela vai trazer para a gente aqui hoje. Aline, até para a gente situar um pouquinho, né? O mercado americano é um pouquinho diferente do Brasil. Então, tu pode falar para a gente um pouquinho como é que é o perfil dessas empresas que estão abrindo as portas para os brasileiros, como é que elas funcionam, no que elas se diferem das empresas daqui? Uhum. Essas empresas se diferem do Brasil, assim, muito por buscarem pessoas que queiram não só desenvolver a carreira, mas também focar não só na parte técnica, como também na parte de soft skills, né? Então, são empresas que buscam integração com o time, estão bem focadas em prover conexões, né? E desenvolvimento também de produtos muito diferenciados, né? Então, nos Estados Unidos, muita coisa chega primeiro, então a busca é constante por essa questão de inovação, conexões, soft skills. Então, nisso eu percebo bastante diferença aí. Eu acho até uma coisa legal de conversar, pelo menos os clientes da UBMinds, que a gente trabalha com muita empresa de produto, né? Então, elas têm uma visão de longo prazo, de crescer. Então, isso traduz algumas coisas que são um pouquinho diferentes, né? Questão da gente casar com career ladder. O que você percebe, assim, como é que eles tratam os devs? É aquela lógica de mão de obra barata? Ou como é que eles... Por que eles querem o Brasil? Na verdade, eu acho que isso mudou bastante, né? O Brasil conseguiu se posicionar muito bem como um polo forte de tecnologia e produzindo profissionais de qualidade e sendo referência. Então, hoje, eu percebo que os clientes não enxergam mais o Brasil apenas como uma mão de obra barata. Vem, sim, a oportunidade de ter um talent pool qualificado, né? Nos Estados Unidos, a gente ainda sai ganhando bastante por conta do fuso horário, que é bem próximo, né? Então, a gente consegue ter ainda mais conexão. Então, são empresas que estão olhando para o Brasil nesse sentido, né? A gente sabe que, inclusive, aqui no Brasil, a gente tem talentos bem especializados, bastante profissional, por exemplo, de conhecimento em Java, na parte de security. Então, os Estados Unidos estão mirando muito nisso aqui no Brasil também. Outro ponto que é bem interessante é que o brasileiro, naturalmente, ele é um perfil muito comunicativo e muito de integração. E isso facilita bastante também, e é um ponto que os nossos clientes costumam sinalizar na preferência de ter brasileiros no time, né? Um time que pega muito junto, joga junto, então isso é um ponto super legal e super destacado por eles também. O que eu percebo, né? Eu tô lá no começo da conversa, né? Quando eles estão começando a querer entrar na América Latina e tudo mais. As empresas que querem expandir para cá, normalmente eles têm aquele mindset bem de work hard, play hard, né? Então é bem isso. Eles são muito. Eles cobram, a barra é alta, mas eles compensam muito, né? E o que é legal? A gente normalmente vê que são empresas que são multinacionais, que são diversas, são inclusivas, né? Então, quando eles querem esses talentos,
é sim pelo skill técnico, mas é também pela massa crítica, né, que a gente acaba trazendo junto. Sim. E eu não sei, Aline, a tua percepção, assim, mas você nota que o dev que está aqui no Brasil é tratado de uma maneira diferente ou está no mesmo nível de um dev americano nesses times? Não, eu sinto que a gente conseguiu conquistar o nosso espaço, né? Então, inclusive, uma das coisas que a gente, enquanto UB, busca muito são empresas que tenham esse reconhecimento em relação ao perfil aqui do Brasil, né? Então, ter essa conexão, esse desenvolvimento de ter a mesma career ladder, de tratar todo mundo igual, colocar todo mundo como contribuidor na construção do produto, isso é algo super, super bacana, né? Então, eu percebo, né, que isso tem sido até um ponto de bastante atrativo para os profissionais aqui do Brasil para trabalharem com empresas de fora, né? Porque como eles são valorizados e são equiparados a um profissional nos Estados Unidos, a oportunidade de desenvolvimento deles também acaba sendo muito maior, né? Porque eles estão ali vivenciando o dia a dia junto com todo mundo. Então, isso acaba sendo um ponto também super atrativo para os brasileiros. Eu sinto que a gente está conseguindo equiparar um pouco aí o skill técnico e acaba ganhando em algumas coisas ali no soft skills também. E Aline, eu imagino assim, né, que nem todas as empresas são iguais também, né? Elas têm diferenças de cultura, ou do que elas valorizam. O que você percebe nessas, né? Na UB, eu sei que a gente sempre tenta dar o selo UB de qualidade para as empresas, né? A gente faz um critério seletivo, assim. O que a gente pode ver de padrão nessas empresas? Poxa, como é que a gente decide ou define que uma empresa é boa e que merece receber um dev aqui brasileiro? Sim, essa é uma pergunta super importante, Sheila, porque eu acho que ela diz muito sobre alinhamento cultural, né? A gente percebe que os americanos, eles são, sim, muito rigorosos com a questão técnica, né? Eles têm buscado, e é natural, né? As coisas lá acontecem primeiro, né? A gente sabe que as tecnologias lá chegam primeiro e são usadas primeiro, então a barra técnica ela é alta, mas eu percebo até pelos processos que o grande motivo de recusa de candidatos durante o processo diz muito mais sobre a questão comportamental do que técnica, né? Então, cada vez mais as empresas americanas vêm buscando pessoas para contribuir, né? Que tenham uma comunicação legal, e aí não só em inglês, o inglês é uma parte disso, mas uma pessoa que consiga trazer visibilidade, né? Trazer transparência, fazer os alinhamentos e os acordos internos, né? Isso é super importante. Muitas vezes as pessoas pensam, mas eu tenho a comunicação em inglês legal, isso é o suficiente. E, na verdade, não. Né? O inglês é a ferramenta que você vai usar para fazer a comunicação, mas a forma com que você faz os alinhamentos, enfim, colabora com o time, isso é bastante importante. Né? E a gente vê que isso é um ponto também que os nossos clientes, em geral, procuram, né? E profissionais que também estejam dispostos a trabalhar voltado para a melhoria de performance, né? Para a melhoria de processo, que consigam contribuir e ajudar as pessoas a se desenvolverem, não profissionais que fiquem ali dentro das suas caixinhas fazendo, né, só o seu trabalho. Em geral, isso é uma coisa que a gente nota bastante, né? E sem dúvida essa questão do work hard, play hard mindset que você comentou é super visível, né? O americano, ele trabalha muito na performance, né? E muito menos nas horas sentadas na cadeira ali. Eu acho que tem uma coisa interessante de olhar nessas aqui, porque assim, já não é mais over the wall, né? Naquilo tipo, eu faço a minha parte, olha, eu defino o escopo, eu vou codar, eu vou fazer o teste. Tipo, não, tem várias práticas que a gente tem ali, cultura de testes, cultura DevOps, qualidade, né? Então, a gente tem vários níveis em que todo mundo, que nem eu falei, é uma questão de cultura, não é só o meu checklist de tarefas. Então, o que a gente percebe nesses times? Que eles exigem, né, uma questão de colaboração muito grande, troca de experiência, não só dentro do time de engenharia, mas também com produto, com marketing e tudo mais, né? Então, acho que isso é uma coisa bem, bem interessante. Em termos de tecnologia, né, se a gente pensar, assim, que eu falei, metodologias, cultura, o que a gente viu ali, Aline? O que a gente já está identificando? DevOps, qualidade, mas o que mais que você viu que... Até achei curioso que a Juliana colocou ali a parte de cultura de testes. Isso é algo que é unânime dos nossos clientes, assim. Todos eles buscam profissionais desenvolvedores que saibam trabalhar com testes
mesmo que tenha um time de qualidade, né, a ideia é que o desenvolvedor consiga ser responsável por garantir a qualidade do seu código. Então, a parte de testes é realmente um diferencial. Hoje também a gente vivendo esse boom da cloud, né, a parte de trabalhar com continuous integration e continuous deployment também tem sido super necessária. A cultura de DevOps, ela expandiu muito, né? Então, hoje ela está bastante disseminada no todo o ciclo de desenvolvimento do produto, né? Então, o profissional que já trabalhou nesse modelo, ele sem dúvidas sai na frente tecnicamente, né? E a gente vê também a questão da qualidade, né? Assim, um ponto super importante. A gente sabe que tem produtos e produtos, e empresas, mas em geral isso é muito falado. Outra coisa que também aparece muito é a questão de documentação, né? A capacidade de trabalhar com uma documentação legal, enfim, trazer essa transparência para o time e ter os processos bem documentados, um código bem escrito. Isso é uma exigência, assim, bastante comum dos nossos clientes, né? E é como eu disse, tem N situações onde a parte técnica ela é super relevante, mas a gente pode ver que essa questão da colaboração e do trabalho em equipe, ela acaba se assim, repetindo mesmo na parte técnica, né? Então, isso também é bem legal. Até para contextualizar, já que a gente falou, né, de quais são essas empresas, estava lá, eu quero trazer alguns exemplos que vão justificar também o porquê dessa preocupação, né? Tem algumas empresas que são focadas em impacto social, então a gente tem aí Litera, Paper, por exemplo, no ramo de educação, que eles têm essa preocupação de escalabilidade e de perenidade, né? Eles querem que o produto deles seja responsível, né? Então, por isso a gente precisa ter essa visibilidade, essa transparência, precisa ter um foco no usuário muito grande, né? Então, às vezes, dependendo do seu papel no time, você vai entrevistar o usuário, você vai, né, tentar, enfim, ter beta de algumas iniciativas. Tem outras empresas que elas estão talvez na parte anterior, estão definindo um MVP ainda. Então, o papel que vai ser ocupado por esse dev não vai ser uma área de apoio, né? Não vai ser só braço. Tipo, olha, você vai ajudar a definir o produto. A Try Your Best é um exemplo disso, né, Aline? Não sei se você quer trazer alguma. Não, e acho super legal trazer o exemplo da Try Your Best, porque quando eles começaram com a gente, eles tinham um desenvolvedor só, a gente contratou o primeiro desenvolvedor para eles, né? Então, hoje eles já estão bem maiores, já tem um time super bem estruturado, a gente tem várias pessoas no time, mas o perfil de startup ali foi muito interessante, né? Porque a pessoa ia ter que trabalhar basicamente fazendo tudo, né? Toda a construção do produto estava nas mãos dela. Então, não era só um conhecimento técnico, mas principalmente isso que a gente está falando de soft skills, de conseguir fazer os acordos, de conseguir conversar e se comunicar com o time de produto que estava ali sendo né, o idealizador. Um pouquinho de visão de negócio também, né? Visão de negócio. E também um ponto fora da curva em relação a Try Your Best é o trabalho com novas tecnologias, que aqui no Brasil ainda a gente tem dificuldade de encontrar profissionais, que é, por exemplo, trabalhar com blockchain, né, e cripto. Isso traz mais complexidade. Então, a pessoa que entra nesse momento de MVP, ela entra com uma baita de uma responsabilidade, né? Então, a construção de tudo isso também é bem gratificante, né? No sentido de ver o produto crescendo, indo para o usuário. Então, realmente, Sheila, isso que você trouxe, né? Não é uma visão de um todo, né? Sobre o produto e desenvolvimento, uma oportunidade de carreira super bacana, que é ver uma startup nos Estados Unidos crescer, se desenvolver, receber investimento, ajustar o MVP, ver os usuários usando pela primeira vez. Então, acho que isso traz também uma experiência de carreira super interessante. Exatamente, porque não é só aprofundar o seu conhecimento na sua área, mas é ter essa noção, de novo, visão de negócio, visão de processos, às vezes entram umas questões de compliance também que são legais. Então, a gente acaba expandindo muitos horizontes dentro desses mercados, né? Ou conhecer indústrias que talvez aqui no Brasil não sejam tão agressivas, a gente tem clientes de fintech também, então tem muita coisa nova rodando por lá. Então, por isso, né, a gente acaba, de novo, essas empresas acabam exigindo, né, de novo, teste unitário, documentação, CI/CD, esse tipo de coisa. Um papel muito mais proativo, né, dos devs. Vem mais autonomia, vem mais responsabilidade, vem os louros também, né, por ter assumido essa responsabilidade. E aí, quem não perdeu a última UbiTalk, nós tivemos alguns devs, vale a pena acessar depois o link lá no nosso YouTube, porque nós temos alguns devs
que cresceram, né, dentro desse mercado, foram para lá e eles contam um pouquinho, inclusive, das diferenças, né, de cultura. Essa questão, né, de ownership é muito exigido lá, mas, ao mesmo tempo, eles têm uma tolerância ao erro maior que a nossa, né? Talvez aqui a gente, no Brasil, tem um pouquinho de medo de experimentar ou deixa de fazer alguma coisa, e lá, para eles, isso é parte normal do aprendizado. O importante é a gente chegar no resultado e não errar 2 vezes, né? A gente não cai 2 vezes no mesmo buraco. Até pela cultura de inovação, né, Sheila? Até pela cultura de inovação. A gente falou aqui de clientes como a Try Your Best que estavam inovando um produto novo. Quando você está criando algo novo, o erro ele é parte do processo de desenvolvimento, né? Então, super legal e importante esse ponto da tolerância ao erro, que aqui às vezes é visto como uma culpabilização, né? E aí, Eline, nesse caso, assim, você que está mais próximo dos hiring managers e acompanha depois as pessoas que foram alocadas, nessa lógica, eles valorizam essa questão de senso crítico, de questionar, de perguntar? Totalmente, assim, inclusive isso é avaliado por alguns clientes até durante o processo de seleção. Muitos clientes nossos utilizam a Live Coding Session, né, que é o teste ali na hora, abre seu computador, compartilha essa tela e coda uma solução. E muito do que os clientes querem ver não é a solução pronta, mas a interação que esse candidato ele consegue construir ao longo do processo, né? Que é a capacidade de pegar uma tarefa, refinar ela, alinhar com as áreas, né? E trazer isso para a solução muito antes ali de começar a codar, né? Então, quando a gente, inclusive, no nosso processo aqui na UB, os nossos candidatos, a gente tem uma etapa de preparação. E a gente traz bastante isso para eles, né? Que a ideia é que eles não só consigam demonstrar tecnicamente, né, a capacidade deles, mas também de comunicação e trabalho em equipe. E o grande motivo dos candidatos não serem aprovados nessa etapa de Live Coding Session é justamente a falta de comunicação durante o processo. E daí a pessoa recebe a tarefa e ela fala, nossa, eu tenho que mostrar todo o meu conhecimento técnico, passa a entrevista toda focada em entregar uma solução, às vezes não consegue porque não alinhou antes, né? E aí não é aprovado. Então, os nossos clientes já começam a avaliar alguns deles, isso antes lá no processo, e durante o dia a dia, isso também é um ponto que a gente, enquanto UB, apoia muito, né? Que é fazer essa relação acontecer. Então, a gente sempre busca trazer para o nosso time, né, a importância de trabalhar cooperando, de estar ali com a comunicação alinhada, principalmente porque o nosso trabalho é remoto, né? A gente tem que ter a comunicação como o ponto mais importante do nosso dia a dia, mas às vezes, né, a gente precisa alinhar essas coisas também, e os clientes pedem muito, né? A questão de trazer visibilidade sobre o trabalho, de posicionar o time sobre o que está sendo feito, implementam cerimônias nesse sentido, tem ferramentas de comunicação interna para apoiar, acho que aí o Slack é um excelente exemplo, né, de como ter essas documentações, enfim, mas esse é um ponto que super se destaca assim na busca das empresas americanas pelos candidatos, né? Você falando isso, eu lembrei de umas 2 conversas assim, que eu já tive com um cliente antes. Um é aquele cliente que, por exemplo, na parte de seleção, manda uma prova técnica sabendo que tem erro no escopo, propositalmente, porque eles querem ver se o candidato vai levantar a mão, vai pedir mais informações, vai questionar aquilo ou não, né? Então, essa é uma das situações. Assim, eles propositalmente mandam né, um escopo aberto ou faltando informações ou coisas conflitantes, que é para justamente ver esse comportamento. E o segundo, eu acho que foi com a GIF, tá? Que eu estava conversando, e eles estavam falando justamente o quanto eles valorizam isso, principalmente no trabalho remoto, porque a gente tem que se comunicar de uma maneira assíncrona, né? Então, o escrito acaba sendo... Não tem problema da gramática não estar ok, mas o raciocínio, a ordem lógica tem que estar ok, né? Aquela coisa que eles falam de over-communicate. Às vezes, a redundância na comunicação. Eu falar, pedir para você repetir para mim, para ver se você realmente entendeu aquilo que eu quis. Principalmente nessas posições que você está falando com pessoas que não são técnicas, né? Se eu estou falando com alguém, sei lá, do marketing, que vai divulgar o meu produto depois, eu sou né, PO. Cara, eu tenho que saber traduzir isso para uma pessoa leiga e garantir que ela enxergue valor naquela funcionalidade que a gente está desenvolvendo ou algo assim, né? E é um grande desafio, né, Sheila? Principalmente considerando que a gente está falando de empresas americanas e que existe aí uma barreira da língua que é natural, né? A gente sabe que quem é nativo brasileiro nunca vai ter um inglês perfeito, então a gente tem que fazer todo um trabalho, assim, e até uma das coisas que a gente conversa muito, né, com os clientes é justamente
a flexibilidade em relação à língua, né? Porque a gente sabe que, por mais que a comunicação seja avançada, nem sempre está ali aquele inglês redondinho, né? Então, também entra a parte do cliente de ser flexível e estar aberto a trabalhar com culturas diferentes e entender que o sotaque vai mudar um pouquinho, que algumas palavras, né, não vão sair como esperadas, e tem clientes que estão super preparados e que abraçam isso e até ajudam e nos cobram, né? A gente implementou recentemente as aulas de inglês com um professor nativo americano e muito veio de sugestão dos nossos clientes, porque sentia que a gente podia contribuir também nessa parte para trazer mais segurança na comunicação. Então, acho que isso é um ponto também a ser observado, né? A gente não precisa ter uma comunicação em inglês perfeita, mas é um trabalho que a gente vai tendo o tempo todo, né? A gente tem que vencer essa barreira aí também. Aliás, isso até é um grande ganho de carreira, tá? Para quem consegue entrar no mercado com modelos como o nosso Staff Augmentation, né? Ou por quê? Às vezes, se você está trabalhando através de plataforma de freela, tipo um Upwork da vida, você não tem esse contato contínuo com o cliente e com certeza não vai ter com o usuário do cliente. Ou se não, se você está trabalhando para uma empresa que é uma software house, por exemplo, provavelmente o gestor da conta, né, o tech lead vai ter contato com o cliente. Mas se eu sou, sei lá, um front, um back, eu não vou ter essa vivência diária de estar trabalhando ali 8 horas por dia, imerso, às vezes ser o único brasileiro num time americano. Então, é uma oportunidade muito legal para desenvolver isso, até pensando a Ubiquest como um trampolim, né? Para quem quer depois começar uma carreira internacional, você começa com todas essas resguardas, bom, todas, né? Você tem as resguardas jurídicas, né? As financeiras, saber que, né, só o dinheirinho tá ali no final do mês. E tem também essa questão de apoio e de integração com a cultura, né? Desde a aula de inglês até a questão de follow-ups que o time faz, fazer gestão de, sei lá, prevenção de conflitos, todas essas coisas. Mas até nessa linha é uma coisa legal, Aline. Que outro tipo de ganho quem está nesse tipo de carreira, quem começa com esse apoio consegue ter, assim? O que essas empresas, o que a gente consegue oferecer para que a pessoa entre nessa empresa e tenha algumas vantagens? Acho que o primeiro, sem dúvidas, é a questão de entendimento da cultura, né? A gente já trouxe vários pontos de diferença aqui que mostram o que é desafiador trabalhar com uma cultura diferente, né? Então, isso é um ponto que eu acho que é super importante. A oportunidade de fato, desenvolver a sua carreira numa empresa americana. Então, hoje, como a gente trabalha com contratos de longo prazo, com empresas que querem desenvolver, querem criar times distribuídos, né? Então, isso traz também uma super oportunidade, uma ampliação de networking, porque dentro da empresa você vai ter acesso igual a todo mundo, né? Então, você pode construir o seu networking e também se preparar mesmo com empresas que são muito referência naquilo que elas fazem lá nos Estados Unidos, né? Então, hoje, o nosso portfólio, assim, eu tenho bastante orgulho de falar sobre ele, porque a gente trabalha com empresas muito referência naquilo que fazem, né? Então, você trabalhar num ambiente como esse, tendo um suporte, inclusive até de relação trabalhista aqui no Brasil, onde você está coberto, seguro, né? Com um salário alinhado, onde, né, não é visto como uma mão de obra barata. E tendo todo esse suporte de desenvolvimento, eu acho que, sem dúvidas, para quem quer dar o primeiro passo na carreira internacional, é um ambiente perfeito, assim. Nesse sentido, você tocou muito a bola aqui para mim lá na parte de negociação comercial, né? Quem não conhece muito bem, nos Estados Unidos a legislação é um pouquinho diferente. No Brasil, a legislação trabalhista favorece muito a pessoa que está trabalhando. Nos Estados Unidos, né, berço de capitalismo, lá o foco está muito nas empresas. Então, tem algumas questões que para a gente são normais que lá não são. Por exemplo, descanso remunerado, aviso prévio, licença maternidade, licença paternidade. Esse tipo de coisa não é normal lá, tá? Varia muito para empresas. Então, você pode chegar numa que é super aberta, super acolhedora, como tem algumas que não dão direito nenhum e não querem nem que o contractor tenha férias. Então, quando você tem alguém como a UB que tem o conhecimento das duas legislações mediando, a gente consegue garantir, tipo, não, olha, dev brasileiro não vai trabalhar isso sem ter férias. Né? Você não vai, você tem que fazer um trabalho, poxa, você tem um trabalho criativo, você tem que estar com a cabeça legal, você não vai trabalhar 14 horas num dia, né? Então, a gente consegue garantir esse tipo de coisa. Mas também tem outros benefícios que a gente consegue fazer. Então, tanto de dar o match da Career Ladder, né? Então, se o dev no Brasil tem as mesmas condições de trabalho, também vai ser promovido para sênior, para lead e tudo mais.
Algumas questões de treinamento, de educação, né, Aline? A gente já recebeu clientes aqui no Brasil, eles reúnem o time, a gente oferece toda a estrutura em Florianópolis, ou a gente também já mandou devs lá para os Estados Unidos também para fazer kickoff anual, esse tipo de coisa. Mas enfim, mas isso tem muitas coisas, muitas oportunidades, e aí quem quiser saber mais pode até nos mandar e-mail, né, ubminds@ubminds, que a gente responde e conta um pouquinho mais. Mas enfim, Aline, eu tô falando demais, me conta aí um pouquinho. Dentro desse portfólio, né, que você falou que tem orgulho e tudo mais, tem algumas empresas que você gostaria de destacar, o tipo de mercado que a gente está atendendo lá? Sim, sim. Eu acho que, bom, a gente já falou sobre algumas aí ao longo do nosso papo, né? A gente já trouxe a GIF, que eu acho que é uma das empresas referência que a gente tem hoje no mercado, né? Uma empresa super conhecida, a gente usa todos os dias e acho que traz também, a GIF tem um foco muito grande, muito forte em pessoas, em diversão, então é um cliente super bacana. A gente tem empresas muito focadas na questão da educação, que também é super legal, né? A gente tem 3 clientes hoje na área de EdTech, clientes em diferentes tamanhos, né? Clientes enormes, que são referência na área de EdTech no mundo, clientes que são startup começando. A gente tem também clientes na área de fintech, que atuam muito focado na parte de empréstimos, enfim, o mercado de empréstimo nos Estados Unidos é bastante forte, né? A gente sabe que é um pouco diferente aqui do Brasil, então isso é muito legal. E acho também que a gente tem clientes bastante focados aí na parte de startup mesmo, de criar produtos inovadores. A gente tem mais de um cliente na área de blockchain e cripto, né? Então a gente está aí com bastante tecnologia nova e bastante produto legal, e empresas também com objetivos legais, né, de se trabalhar. Então, tenho bastante orgulho. Eu acho que isso é bem legal de destacar. Então, por exemplo, você fala de educação, né? A gente tem empresas como PowerSchool. PowerSchool é a maior empresa de educação no mundo. Ela desbanca Moodle, desbanca Google Classroom. Então, tem 30 e poucos produtos lá dentro para trabalhar. Então, muito legal. A AirDrive, por exemplo, né, Aline? A questão de cloud, mas também blockchain. Fintech, nem a gente falou, né? NerdWallet, Fundera. Covid, meio da crise lá de, né, um monte de empresinha fechando, eles pivotaram o produto para conseguir atender essas empresas. Então, são empresas que são interessantes pela tecnologia, pelo propósito e pela humanização, né, que eles têm na relação com o dev aqui do Brasil. A gente tem exemplos de empresas que estão conversando, inclusive, para oferecer equity fora dos Estados Unidos. Então, né, eles realmente estão centrados em trazer pessoas boas e mantê-las felizes e crescendo lá dentro, porque para eles isso também é sucesso, né? Quanto mais tempo um dev fica, é conhecimento, né, que fica dentro da empresa, é a questão de vestir a camisa que eles valorizam pra caramba, né? É o mesmo time. Então, isso é bem importante. E a questão do treinamento também, né, Sheila? Desculpa, mas a questão do treinamento, né? Quando você tem uma pessoa que já está no time há algum tempo, você sabe que no início ela está num período de aprendizagem, de onboarding, de conhecer o processo, depois de um tempo onde ela realmente consegue contribuir efetivamente com o produto. Então, eu acho que essa questão do longo prazo de contrato, né, de parceria, é super positiva também por conta disso. Mas vamos lá. Gente, eu não sei se alguém tem algumas perguntas, vocês podem mandar para o chat. Tem algumas que eu recebi aqui já. Podem mandar para todo mundo, podem mandar só para mim. Mas já vou respondendo a primeira aqui, tá? Alguém perguntou aqui, ó. Como vocês avaliam a reputação das empresas? Tá, isso é uma pergunta bem legal. Tem algumas coisas. A gente olha, assim, para essas empresas que estão focadas em longo prazo, né, Aline? E a gente quer empresas que conseguem ir crescendo. Então, né, sei lá, que passaram por rodada de investimento. A gente olha bastante para a reputação. A Aline sabe que o pessoal lá da recrutamento vem no meu pescoço se a gente pegar alguém que tá mal no Glassdoor, né, Aline? Sim, o Glassdoor hoje tem que ser o nosso melhor amigo dos nossos clientes também, que todo mundo está buscando um ambiente saudável de trabalho, empresas legais, né? Então, o Glassdoor é uma forma da gente validar isso também, né? Então, sim, Sheila, estamos bem focados no Glassdoor.
E tem a questão também de como que eles tratam os candidatos, né, Lili? Não é essa questão de desequilíbrio de poder, né? A ideia é que o candidato possa ser preparado, saiba o que vai receber numa entrevista, que depois que está contratado Sim. saiba quais são os critérios, né? Uhum, E, sem dúvida. e deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó, mais uma. E como é que a gente consegue garantir, né? Feita essa contratação, a gente conseguiu dar um match legal, achou a empresa certa para a pessoa certa. Como é que a gente sabe que a pessoa vai ter sucesso, vai ser bem integrada ao time, bem recebida? Como é que a gente vai fazendo? A gente tem um alinhamento constante com os clientes, né? A nossa relação é bem próxima. A gente tem um lema que foi herdado do Alberto, que é um dos nossos clientes, que ele diz One Team, One Heart, que é exatamente isso, né? A nossa parceria, ela é muito focada no sucesso dessa relação. Né? Então, é muito legal porque a gente não é visto como uma concorrência dentro dos nossos clientes, porque a gente realmente atua nesse papel de parceria. A gente tem uma relação e busca uma relação muito próxima com os gestores, né, para que a gente consiga de fato entender o que está sendo passado. A gente tem reuniões mensais com eles para entender como é que está a performance de cada um. Então, acho que o que assegura isso é a nossa cultura One Team, One Heart, né? Que é enxergar esse profissional e o nosso cliente como parceiros mesmo, né? Como que a gente faz essa relação dar certo e ir mediando isso, né? Então, desde lá do alinhamento de vendas, né, Sheila, que a gente já trabalha com esse modelo do One Team, One Heart, de apoiar onde a gente for, de ser consultivo, né? E depois isso não é replicado não só durante o processo de seleção, mas principalmente quando a gente tem a entrada do UBMinder, para que a gente consiga garantir que ele tenha o melhor ambiente para se desenvolver e também garantir para o cliente que aquela pessoa vai conseguir entregar o que é esperado. Até nesse sentido, um número legal de olhar é a questão de retenção, né? Por padrão lá no mercado, a pessoa troca de empresa mais ou menos a cada ano em 2 meses, 1 ano em 3 meses. Hoje na UB a nossa média está ali em 3 anos. Então, o pessoal realmente está satisfeito e está curtindo as atividades que estão desenvolvendo, a forma de trabalhar e tudo mais. Tem uma pergunta aqui do Abílio. Pensando em termos de transformação digital e ágil, como que você avalia o nível de demanda e maturidade do mercado americano? Olha, eu vou dizer, eu acho que hoje do nosso portfólio, eu acho que a gente tem no máximo 2 clientes usando Waterfall ainda. O resto da galera já é 100% Uma coisa agile. que eu percebo assim é que o ágil ele está presente em todos os clientes, mas as metodologias elas variam bastante. Tem clientes que fazem o uso do Scrum, tem clientes que usam o Kanban, tem clientes que trabalham com o ágil de uma forma geral e aí pegam, né, ideias de cada um desses modelos, mas a gente não vê mais, muito raro assim, de que nem a Sheila falou, de, sei lá, 2 clientes, eu me lembro só de um que eu tenho consciência e que faz total sentido para aquele cliente ser o Waterfall, que eles são extremamente regulamentados, né? É uma empresa que trabalha com Saúde, geração né? de dados para a área da saúde, então precisa ter essa regulamentação, mas em geral a maioria vem com um mindset ágil muito forte. Né? Então, já tem cerimônias instituídas, já trabalham dessa forma, alguns têm os papéis, por exemplo, do Scrum Master e tal, mas como eu disse, o ágil está disseminado, assim, o que muda um pouquinho é a metodologia. O que eu percebo, assim, é óbvio que as empresas enterprise, né, acabam tendo um pouquinho mais aquele esquema de two pizza team, aí talvez tenha o papel formal, né, de agile coach, esse tipo de coisa. Aliás, parênteses, que a UB está, inclusive, formando com a UB Minds Academy, porque a gente viu que tinha demanda, mais demanda do que talent pool, então a gente está formando especificamente, temos o curso de agile coach para fazer já essa plugar, né, no time de lá. Mas também em enterprise que a gente percebe é que às vezes eles vão misturando metodologias dependendo qual foi o squad. Então, de repente, você tem o time de mobile com Scrum, e aí você tem, sei lá, tal aplicativo, o web app vai ser Kanban, e aí vai indo. Depende um pouquinho do time, mas em geral é Agile, sim. Né? A maior demanda está ali. Deixa eu puxar mais alguma coisinha aqui. Ok, eu acho que na verdade é isso. Uma última perguntinha que veio aqui da Luane.
por que trabalhar para uma empresa americana e não no Brasil? Olha, a gente gosta do Brasil pra caramba, tá? Mas acho que é Sim. algumas coisas ali que a Aline trouxe, né? Algumas práticas estão mais avançadas e se você quer trabalhar com algumas tecnologias, vale a pena abrir as portas e falar com o E eu pessoal de acho que lá. não só algumas tecnologias, né? Eu acho que a questão da diferença de produtos, a inovação, os Estados Unidos é um país que investe muito em tecnologia, então o leque de oportunidades que se tem para trabalhar lá é gigantesco, né? Então, eu acho que o Brasil é sim um polo fantástico, a gente tem empresas maravilhosas aqui no Brasil ou na América Latina que são referências, mas nos Estados Unidos a gente tem ainda mais, né? Então, trabalhar com empresa americana, ela te dá não só uma visão do mercado americano, mas do mercado global, né? O que o mundo vem praticando, porque a gente não pode ser, né? Não pode fechar os olhos do quanto os Estados Unidos têm relevância hoje no cenário mundial. Então, trabalhar com empresas lá é também você ter muito contato com o que o mercado como um todo na área de tecnologia vem praticando, né? Então, acho isso super interessante. E, inclusive, agora a gente tem também o Canadá, né, Sheila, no nosso Sim, portfólio de temos alguns empresas, que clientes. também está trazendo bastante coisa aí de novidade para o mercado. Então, acho que é uma oportunidade de conhecer realmente empresas inovadoras, tecnologias novas. Eu sei que a gente tem alguns devs aqui no chat também, se alguém quiser dar os seus 5 cents, assim, 2 cents. Outra coisa que eu teria que acrescentar de novo é a questão dos times serem internacionais e multiculturais. Então, o que acontece? Você tem pessoas que vêm de escolas diferentes. Você tem no seu time um indiano, um escocês, um americano e um chinês. As soluções que vocês vão trabalhar juntos, por terem lógicas diferentes de trabalho e de raciocínio, vão ser muito mais inovadoras do que se fosse um time só de brasileiros, por exemplo. Por mais competentes que sejam, né? São pessoas que vieram de contextos diferentes, trazem referências de outras empresas, de outras demandas diferentes. Então, isso é muito bacana. Uhum. E uma coisa também, Sheila, é a questão de experiência pessoal mesmo, né? Uma das coisas que é muito atrativa e mencionada pelos candidatos é que conhecer outras culturas é muito agregador pessoalmente, né? Você saber o que em cada país é praticado, como que é socialmente, né? O que as pessoas costumam pensar, o que elas, né, de fato comem, assim, né? Que é uma coisa super legal de Você você nunca mais vai conhecer ver jornal da culinárias mesma diferentes. maneira. Exato, exato. Então, eu acho que, inclusive, essa experiência ela é muito enriquecedora pessoalmente falando, sabe? Esse contato com outras culturas. E é uma coisa que os candidatos buscam muito também. Olha, aqui o Eric mandou mais uma, ó, que hoje o maior receio dele é o nível de inglês. Isso é comum. Eu sei que a gente barra bastante gente por inglês, realmente, mas também tem um pouquinho de síndrome de impostor aí, né? A gente às vezes tem um pouquinho de receio e às vezes é só questão de estar enferrujado. É. Aline, dicas Uma aí para. coisa dicas que eu sempre dou para os candidatos, Eric, eu espero que eu consiga te ajudar de alguma forma. Se a gente não pratica, parece óbvio, né? Mas se a gente não pratica, a gente não melhora. Então, às vezes, os candidatos têm medo de entrar em entrevistas em inglês e não passarem. Só que as entrevistas em inglês são uma ótima oportunidade de você se preparar e também de você entender como está o seu nível e o que você precisa fazer. Então, se você consegue, né, tem condições de pagar uma aula de inglês, ótimo, excelente, mas também existem muitas oportunidades gratuitas de melhorar o seu inglês, grupos de conversação que a gente tem. E é aquela coisa, se você não testar e se você não, né, der a cara a tapa, participar das entrevistas e ir praticando, você não vai conseguir melhorar. Então, muitos candidatos às vezes dizem, eu não sei se eu devo ir para a entrevista, meu nível de inglês é tão bom, e eu sempre digo, por que você não testa? Né? A gente está aqui, vamos bater um papo, você conhece a oportunidade. Então, o idioma ele é importante, mas a gente também, que nem eu disse ali no início, né? A gente nunca vai ter a mesma comunicação de um nativo, mas a gente, né, pode sim chegar num nível super legal, mas isso exige prática. E eles estão acostumados também, de novo, eles são times multinacionais, então eles estão acostumados. Tanto eles têm um repertório para preencher, né? Se você fala uma coisa e faltou uma palavra no meio, eles vão entender e vão conseguir, né, chutar qual é a palavra que você está falando. Mas tem muitas formas, né? Tem o curso de inglês, tem esses grupos de conversação, as faculdades têm, as cidades mais turísticas também, você pode, bota o cartazinho lá, joga no Face, né? Olha, dou aula de português para estrangeiro.
Faz um tandem. Você fala o português, a pessoa fala o inglês e vocês vão se acertando ali. Melhor ainda, fazer isso tomando uma cerveja ainda. Então, tem formas de ir treinando. Uma prática legal, inclusive, que a gente tem no nosso time, Sheila, sem querer te interromper, que talvez o Eric também possa usar disso, a gente, no nosso time, a gente pratica uma vez por mês, a gente tem um encontro para praticar inglês. E aí a gente vai se ajudando a construir, né? Então, se você conhece, de repente, no seu trabalho, algumas pessoas que também estão nessa jornada de querer melhorar o inglês, nada impede de você propor aí em grupo e vocês irem estudando juntos, conhecendo juntos. É uma oportunidade legal, não só de você praticar o idioma, mas também de fazer aí um contato com o time. E aí, só para seguir aqui com mais um convite, quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, a gente tem uma outra Bitalk, que é a Dani e o Mike, tá? O Mike é um psicólogo organizacional lá dos Estados Unidos. Eles vão trazer justamente esses hacks para mandar bem na entrevista, tá? Com a questão do inglês, inclusive. Como se preparar, aí, como fazer um roteirinho para falar, como se comunicar não só com as palavras, mas com os gestos, com o tipo de vestimento que você está indo e tudo mais. Então, às vezes, né, aquela coisa, tem algumas partes da entrevista que você tem um certo controle. Dependendo da vaga, você tem uma noção de quais são as perguntas que vão ser feitas. Então, poxa, faz o seu rascunho ali mesmo, simula a entrevista com alguém. Eles vão trazer várias dicas de como se preparar, porque às vezes, né, pelo menos por mais que bata os nervos na hora, tem algumas coisinhas que você faz e consegue ir amenizando isso um pouquinho. Ó, o Hugo deu o melhor conselho, o Hugo vai já tá no medo. dando dicas aí. É isso aí, o Hugo sabe bem. Isso aí. Ai, ai. Ó, várias frases. Ó, isso aí mesmo. E outra coisa também, né? O Mind é comunidade, gente. Entrem lá no social. Quando vocês participaram ali do evento do LinkedIn, vocês conseguem acessar os outros participantes, troquem ideia ali, aproveitem e conversem. Sim, e Eric, se você não conseguir participar desse call da semana que vem, me chama que eu também te ajudo com as dicas. Tem várias dicas que a gente tem de preparação. Eu disse isso antes, mas a gente prepara os nossos candidatos para as entrevistas com os clientes. E aí eu compartilho com você também materiais que a gente tem aqui na UB. A gente sempre diz que o que é bom tem que ser compartilhado, né? A gente está aqui para ajudar as pessoas a se desenvolverem. Então, se você não conseguir entrar, me chama ali no LinkedIn que eu compartilho tudo isso com você. Isso aí, gente. Então, fechou nosso horário por hoje, mas, de novo, qualquer coisa, a gente está no BeMind@BeMinds, pode mandar mensagem pelas redes sociais. Eric, acho que já... Peraí, deixa eu só puxar aqui. Tá no chat aqui, né? A Luana já postou. Isso aí, ó. O da semana que vem vai ser em inglês, tá? Por causa do Mike, né? Então a gente tem o americano. Mas, enfim, escuta igual, dá para ouvir ao vivo, dá para ter a gravação também, ouvir mais vezes, mas vai ser bem legal para treinar. Porque, de novo, como a própria Aline comentou, não tem problema o sotaque, por exemplo. Né? É mais a questão de saber articular o raciocínio. Se você tiver que pensar um pouquinho mais, respira, estrutura o raciocínio e depois manda, eles vão trazer as dicas ali de como fazer. Exato. Vê esse link aqui que a Luane mandou mesmo. Então, você tá, gente. Bom, Aline, não sei se você tem últimas palavrinhas. Tenho, claro. Queria agradecer muito todo mundo pela presença. Foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do dia a dia. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser chamar no privado também, fiquem à vontade para me acionar no LinkedIn. Meu e-mail também é bem fácil, aline@ubminds.com. Fiquei bem feliz de ver vários Ubminders aqui, que inclusive, né, estão aí se destacando no nosso time. Então, obrigada pela presença de todo mundo. Foi um prazer enorme. Então, obrigada para quem participou. Quem só pegou o finalzinho, a partir de amanhã já está essa gravação no YouTube, nas redes sociais, enfim. Semana que vem, de novo, sempre temos mais alguma edição. E se você está com vontade de ser o BeMinder, entrar para essa galera aqui, fiquem à vontade. Nosso site tem algumas vagas abertas. Se você não achar a sua vaga, mande seu currículo igual, porque a gente faz essa ponte. Tem essa missão de cavar vagas lá também, onde não tem. Já aconteceu, né, Linda? A gente já tem currículos muito bons, pessoas boas, eles têm a demanda de devs. Então, assim, se não existe a vaga, eles criam uma vaga para trazer a gente boa para dentro. Não tem problema, não. Tá bom? Exatamente. Então, até mais, gente. Obrigadão. Até mais. Até semana que vem.